Meus queridos irmãos em Cristo, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e que esta paz ela continue em cada coração, em cada vida, para a glória de Deus. Eu queria nessa tarde, em alguns minutos, trazer uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. Hoje eu estarei utilizando o livro de Marcos. Eu falei Marcos, capítulo de número 8, versículos de número 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E chegando em Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levantou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Depois disto, tornou e pôs-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, meus irmãos, nesta tarde eu utilizei de um texto de Marcos, capítulo 8, versículo de número 22, e eu li até o verso de número 25. E se vocês prestaram atenção na leitura pausadamente, vocês entenderam que eu falei a respeito de um homem que era cego. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, ele era de Betsaida, um homem que era cego. A Bíblia não está dizendo que este homem nasceu cego. E a própria leitura, na própria narrativa, na própria escrita por Marcos, nós vemos que Marcos declara que este homem literalmente não nasceu cego. Como nós podemos realmente entender, pregador, que este homem não nasceu cego? Lógico, a Bíblia está dizendo que Jesus tomou o cego pela mão, levantou para fora da sua aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Essa expressão cuspir, talvez pode ser entendida exageradamente, ou até mesmo no sentido, para muitos, de nojo. Não. Essa expressão cuspir está dizendo que Jesus provavelmente utilizou da sua saliva para tocar nos olhos daquele cego. Jesus simplesmente não chegou e cuspiu, como muitos cospem de outro, como sinal de nojo. Quando ver alguém passando por você cuspir, muitas das vezes não é dizendo que tem nojo de você, ou está lhe provocando, achando e dizendo que tem nojo de você. Não é isso. É porque tem muitas pessoas que têm o hábito de cuspir. Eu acredito que você conhece pessoas que sempre, constantemente cospe. Não é dizer que ele está cuspindo com nojo de alguém. Não é isso. A Bíblia diz no livro de Marcos que Marcos narra que Jesus utiliza da sua saliva, cuspindo-a, ou seja, utilizando da sua saliva. E quando Marcos narra que Jesus utiliza
utiliza da sua saliva para tocar nos olhos daquele homem de Betsaida, que era cego. Jesus toca nos seus olhos, e a primeira coisa que Jesus pergunta, ele diz: você vê alguma coisa? E ele diz: eu vejo os homens, e estes homens eu vejo como árvores que andam. Ou seja, bem aqui é a prova suficiente que este homem não nasceu cego, porque a Bíblia diz que ele, quando ele olha pela primeira vez, ele diz: eu vejo homens como andando como se fosse árvore. Ou seja, este homem tinha noção daquilo que estava vendo, ou seja, já tinha visto alguma coisa, ou seja, não era cego de nascença, porque o cego de nascença, ele não sabe distinguir aquilo que é o homem, daquilo que é uma árvore, daquilo que é uma cadeira. Se ele tocar, ele vai deduzir, porque alguém disse: olha, essa aqui é uma cadeira, e ele toca na cadeira, vai apalpando e conhecendo os traços da cadeira. Ele toca em uma cama, alguém diz: olha, isto é uma cama, e ao palpar aquele objeto, ele vai entender que é uma cama. Então, quando ele chegar e tocar em algum objeto que alguém instruiu ele, ele vai dizer: isto aqui é uma cadeira. Ele já tem uma noção, porque ele estava apalpando, ele tinha conhecimento dos traços, mas Jesus não dá nada para ele apalpar. Jesus disse: o que tu vê? Na mesma hora, este homem diz: eu vejo homens se mexendo como árvore que está andando. Este homem tinha noção daquilo que era um ser humano. Ele tinha noção daquilo que era árvores. Foi aquilo que ele deduziu em falar para Jesus. Mas se Jesus aperta ele mais um pouquinho, ele diz: eu vejo, eu sei o que é uma casa, eu sei o que é um banco, eu sei o que é uma cor, eu sei o que é um objeto, porque ele já tinha visto antes de ficar cego. Então, na mente dele, já deduzia aquilo que ele estava falando com Jesus. Então, bem aqui, o próprio escritor Marcos declara que este homem não nasceu. Este homem ficou por consequência. Hoje o homem fica cego por vários motivos. Por um acidente, por algumas coisas que vão acontecendo, e ele vai perdendo a visão. E Jesus novamente, isso não quer dizer, eu quero deixar bem claro para você que me ouve, para você que está me vendo agora, não quer dizer que Jesus não teve poder para curar aquele homem de imediato. Talvez você queira até dizer para mim: mas pregador, Jesus utilizou 2 vezes para este homem ficar curado. Será que Jesus não teve fé? Será que Jesus não teve poder suficiente? Será que este cego não tinha fé suficiente? Será que este cego carregava algum problema? Será que este cego tinha alguma coisa que impediu de ele receber de imediato a sua cura? Não. O que eu posso entender e passar para vocês é: Jesus deixou bem claro na sua primeira atitude. Primeiro, para mostrar que o homem, ele ficou cego e não nasceu cego. Segundo, para mostrar para as pessoas que o homem, quando ele fica cego, ainda há jeito, ainda há solução. E nós vemos que Jesus utiliza da sua segunda coisa que Jesus utiliza para ele. Toca nele nos olhos novamente, manda ele olhar para o céu. Então Jesus toca pela segunda vez. Jesus, quando toca nos seus olhos, uma coisa interessante, que ele diz assim, ó: tomando o cego pela mão, levantou para fora da aldeia. Olha só, Jesus
levou este homem para fora da aldeia. Por que Jesus não fez isso na aldeia? Talvez porque Jesus queria mostrar para este homem experiências que muitos não acreditam. Muitos são incrédulos, muitos não crêem naquilo que pode acontecer. Então Jesus tira este homem da vista daquelas pessoas, separa este homem do meio daqueles pessoal que moravam naquelas aldeias, porque se eles olham Jesus utilizando saliva para tocar nos olhos do cego, as pessoas poderiam não aceitar e atrapalhar aquilo que Jesus queria fazer na vida daquele cego de Betsaida. Então Jesus tira ele do meio dos incrédulos, tira ele do meio daqueles que não acreditavam, que poderiam atrapalhar o milagre. Meu irmão, você pode dizer, me explicar melhor? Existem pessoas que atrapalham o milagre de Deus, existe. Pessoas incrédulas. Pessoas que não querem e não querem deixar ninguém ter. Pessoas que não gostam de outras pessoas serem beneficiadas. Acabam atrapalhando os milagres. Quando alguém chega e diz para uma pessoa que está doente, e diz, olha, esta doença não é para a morte. Jesus vai te curar. Chega logo um incrédulo que diz, isso não é verdade, não vai acontecer. Começa a tirar logo a força, tirar a fé da pessoa que está ali precisando daquele milagre. Por isso Jesus tira esse cego de Betsaida, leva para fora da aldeia e utiliza da sua saliva. De primeira mão, Jesus toca nos olhos dele e põe as mãos e perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus toca nos olhos dele. Jesus simplesmente toca nos olhos dele e pergunta para ele. Perguntou se via alguma coisa. E o cego disse para ele, eu vejo como árvore que andam. Eu vejo o homem, mas parecido como árvore que estão andando. Ou seja, ele ainda não estava vendo literalmente, claramente. Ainda estava embaçado a sua vista. Ainda estava embaçada. Mas ele deixou bem claro que ele não era nascido cego, porque ele tinha noção daquilo que eram as coisas. Então, automaticamente, o que eu posso entender é que este homem ficou cego por alguma consequência. Alguma coisa aconteceu para este homem ficar cego. Depois, tomou pelas mãos sobre os olhos, colocou as mãos sobre os olhos dele novamente e fez olhar para cima. Meus irmãos, entenda uma coisa. O milagre de Deus não vem de baixo. O milagre de Deus vem de cima. E nós sabemos, nós como seres humanos entendemos, que todas as vezes que nós olhamos para este céu, segundo os estudiosos, diz que é azul por causa do reflexo das águas. Simplesmente depois dessas nuvens, depois dessa claridade que nós temos de azul, depois de lá não tem mais, não é azul. Mas quando nós olhamos para o céu, primeira coisa que a gente pensa, estou olhando aonde está Deus. Então este cego, ao olhar para cima, ele estava dizendo, a minha cura está vindo de Deus. Jesus toca a segunda vez nos olhos dele, e ele automaticamente olha para cima, que a cura dele veio do alto, do céu. Ou seja, ele estava demonstrando para nós que a verdadeira cura dele tinha vindo de Deus. A cura vem de Deus. Sabe por quê? Que muitos milagres deixaram de acompanhar o ser humano. Porque que muitos morrem de doença. A cura não acontece mais. Sabe por quê? Porque as pessoas ficaram incrédulas.
As pessoas deixaram de acreditar no Evangelho. Pararam de olhar para cima, para olhar para baixo. Pararam de olhar para cima, de onde está Deus, para olhar para os lados. E nós sabemos que quando este homem de Betsaida, ele recebe a cura, primeiro ato dele olhando logo para cima. E ele ficou restaurado. Quando este homem olha para cima, a Bíblia diz que este homem ficou restaurado. Ou seja, quando Jesus toca na sua vista pela segunda vez, ele olha para cima, vê que o milagre aconteceu através de Deus. E a Bíblia diz que este homem ficou restaurado. Meus queridos, meus amados irmãos, isto foi um milagre na vida de um homem que estava cego. Como não é maravilhoso quando o homem passa por problema de cegueira, não consegue mais enxergar? Tem muitos por aí que estão cegos, não só cego físico, mas cegos espirituais também. Existe a cegueira espiritual, aquele que não consegue enxergar as coisas de Deus. Pessoas que ficaram cegas, enxergavam, agora estão cegas, abandonaram a fé, se afastaram de Deus por motivos banais e acabaram ficando cegos, sem enxergar mais nada. É necessário que Jesus venha e venha intervir e venha tocar nos seus olhos para que você volte a enxergar. Você pode até ver o físico, mas o espiritual está cego, precisando enxergar urgentemente, porque nós precisamos ver o reino do céu. Então Jesus, nesta tarde, ele não só quer te curar da sua doença física, Jesus não quer só te curar da sua cegueira física, não. Jesus, nesta tarde, me trouxe para te dizer que ele também quer te curar da sua cegueira espiritual. Você que abandonou o reino do céu, ficou cego, sem enxergar mais nada. E através dessa cegueira te trouxe um problema muito grande, que foi a incredulidade. Você não acredita mais em milagre. Você não acredita mais na cura. Você não acredita mais na restauração. Você abandonou a fé, ficou cego e ainda não percebeu. Ah, irmão, eu não vou porque eu estou desmotivado. Você está cego espiritualmente, não está enxergando mais nada. Basta você deixar ele tocar em você. Peça para ele, toca nos meus olhos e deixa eu voltar a ver. Toque nos meus olhos, deixa eu contemplar os milagres, deixa eu voltar a contemplar as grandezas do teu reino, porque tudo isso eu via, hoje eu não vejo mais, porque fiquei incrédulo, fiquei cego. Assim como aconteceu na vida deste homem, pode acontecer na tua vida. Você que já deixou de lado, você que já deixou para trás, você que simplesmente já se acovardou, não tem mais ânimo, coragem de enfrentar a realidade, simplesmente deixou acontecer, e o pior aconteceu, e agora você anda divulgando: eu era crente, eu servia a Deus, eu fazia isso, fazia aquilo, mas Deus nunca mais me viu, nunca mais fez nada por mim, não me cura, não me restaura. Como? Se você não olha mais para cima, se você não vê mais o reino, está cego com as suas ideologias, com as suas paixões da carne, com o seu egoísmo, com a sua busca inconstante por algo que não leva, já te deixando cego e futuramente vai te deixar louco, se tu não parar com isso. Não aproveitar o tempo que Deus está te dando. Não ser alguém que Deus possa usar
Você que Deus usava, você mesmo, que Deus usava tremendamente, abandonou a fé por causa de quê? Paixões carnais, deixou família, deixou tudo para trás, para viver uma vida desorganizada diante dos olhos de Deus, agora está cego. Jesus quer te voltar a dar vista agora. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para ti que Jesus nunca te abandonou, que Jesus nunca te deixou, que Jesus nunca te deixou só. Simplesmente você ficou cego porque você procurou outras coisas para ver, e Ele quer te restaurar a tua vista aqui nesta tarde. Você que ficou cego espiritualmente, abandonou completamente, disse que não tem mais jeito, tem jeito sim. Ainda, quando tiver vida, ainda há esperança para a tua alma. Por isso eu quero fazer uma oração por ti, nessa tarde aqui. Você que ficou cego, você que enxergava, você que estava vendo, hoje está cego, não consegue mais ver nada, está cego espiritual. Eu quero orar por você, para que Jesus volte a te dar a tua vista. Mas para isso entenda, assim como Ele separou o cego de Betsaida, tirou da aldeia, botou para fora, longe, para um local reservado, você precisa se separar para os seus momentos com Ele. Ele quer te tirar do meio de onde você está, no meio do povo errado. Ele quer te tirar de lá, para restaurar a tua vista, para te dar novamente a tua visão, para que tu voltes a enxergar. É preciso tu sair do meio desse povo, é preciso tu sair do meio deles, porque senão vai continuar cego. E Jesus está só te esperando para este momento entre você e Ele. Que Deus nos abençoe. Estarei orando nessa tarde por todos, em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por me trazer aqui nesta tarde, Senhor, para trazer esta palavra aos nossos corações. Senhor, se nós estamos ficando cegos com os nossos desejos, com os nossos prazeres, com as nossas ambições, com os nossos desejos desenfreados, com a nossa desejo de conquista, destruindo, passando por cima dos outros, atropelando todo mundo, só para nós termos e os outros não. Jesus, tira isso de nós. Nos ajude a entender e compreender a verdade. E para que nós possamos voltar a enxergar, Senhor. Não nos deixe ficar cego, nem fisicamente, nem espiritualmente. Nos ajuda a enxergar o Teu reino. Nos ajuda a enxergar a Tua verdade e vivenciar a Tua verdade. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida e te apresento a todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso.